Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. Percebam que o cenário hoje está um pouquinho diferente, inclusive eu estou gravando em pé, porque esse pé de acerola, ele tá convidativo, né? Ele tá muito lindo, foi ideia da minha mãe, inclusive, gravar aqui. E você que é novo aqui no meu canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial. E me sigam também lá no meu Instagram, a diretora vai deixar meu dia aqui pra vocês, que lá também tem conteúdos super legais. E bora pro vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a desobediência e a compaixão de Cristo. Porque nós somos serizinhos bem desobedientes, não somos mesmos. E é impressionante que Deus não dá uma chance só pra gente. Ele dá 2, dá 3, dá 4, dá 1 milhão de chances pra nós. Quando a gente erra, quando a gente desobedece ele sempre tá ali disposto para nos ajudar e nos dar uma nova chance. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos ler lá na passagem que está em Jonas, no capítulo 4, do versículo 1 a 11. Jonas foi um profeta que no início ele desobedeceu a Deus, porque Deus tinha dado a profecia para que ele fosse até o povo de Nínive, que estava desagradando ele, fazendo muitas coisas ruins, e ele deveria ir até Nínive para falar a profecia de que Deus iria destruir aquela cidade em 40 dias. Só que Jonas achou na sua cabecinha, assim, que a gente adora achar as coisas, só que a gente não sabe de nada. Deus é que sabe. Ele achou que Deus, em sua infinita misericórdia, ia se arrepender, né? E não ia castigar aquele povo, porque ele era todo misericordioso, todo cheio de compaixão para com todas as pessoas. Nisso, ele achou que ele, sabendo disso, que ele poderia desobedecer a Deus, que ele poderia fugir de Deus. A gente muitas das vezes acha que pode fugir de Deus, não é mesmo? E a gente não pode. E aí ele foi, desobedeceu a Deus, muitas consequências acarretaram, né, a outras pessoas que inclusive se encontravam com ele durante essa fuga dele. Mas de fato o que nós vamos falar hoje é basicamente depois dele ter desobedecido a Deus, o quanto Deus foi misericordioso e compassivo com ele, para que ele também tivesse uma segunda chance. Porque depois de tudo que aconteceu, Deus deu uma segunda chance para ele e pediu que ele fosse até lá em Nínive, e ele foi. Mas depois ele ter desobedecido, depois ele ter achado que ele sabia das coisas, dele ter achado que ele sabia mais do que Deus. E quantas vezes a gente também não acha que sabe muito mais do que Deus? Deus pede pra gente fazer uma coisa e a gente acha que a gente sabe muito mais do que ele, e não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou seguir pelo esse meu caminho, porque eu já sei o que Deus vai fazer. Não, a gente não sabe o que Deus vai fazer, gente. A gente nunca sabe. E, de certa forma, ele estava preocupado com ele mesmo. Ele estava sendo egoísta, porque simplesmente ele estava pensando na reputação dele, porque ele poderia muito bem ir até Nínive, né? E ir lá falar o que ele tinha que falar, e depois Deus poderia muito bem ser misericordioso, assim como ele foi misericordioso com aquele povo, entende? Então, ele foi até lá e ele estava pensando que ele... E a reputação dele? Como que fica a minha reputação? Vou lá, vou falar que Deus vai acabar com tudo aqui, e depois Deus vai e simplesmente é misericordioso e de fato perdoa essas pessoas. Então assim, ele só pensou nele, ele não pensou no que Deus poderia fazer através dele. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente só pensa em nós. Ah, mas como que as pessoas vão ver se eu fizer isso que Deus está pedindo para que eu faça? Só pensando em nós, sabe? E isso não é o certo. Então, Deus precisava que ele fosse até Nínive, porque ele tinha um propósito para ele. Ele precisava que ele fosse até lá para que aquele povo pudesse se converter. Porque se Jonas simplesmente não fosse até Nínive e falasse que Deus iria destruir Nínive, as pessoas não iriam se converter. O que eles fizeram? Assim que eles souberam que eles estavam desagradando a Deus e que Deus ia acabar com a cidade deles, com a nação deles, o
que eram muitos, inclusive, eles começaram a fazer sacrifício, jejum. Eles, sabe, se prostraram diante de Deus e mostraram para Deus que eles estavam arrependidos, sabe? E que eles iriam mudar. Entende? Então Deus tinha um propósito para Jonas ir até lá, para que isso fosse cumprido, para que esse povo pudesse se converter, sabe? E aqui na palavra mostra claramente que Jonas ficou muito bravo com Deus. E quantas vezes a gente fica bravo com Deus porque a gente acha que o que Deus está pedindo pra gente fazer não é para ser feito. A gente gosta de achar as coisas, não é mesmo, gente? Por isso antecipei-me e fugi para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira e rico em bondade, e que te arrependes do mal ameaçado. Então, gente, é aqui que eu falei para vocês, que só porque Jonas achou que Deus faria o que ele sempre faz conosco, ele achou que ele não precisava ir. E que a palavra dele depois ia ficar por nada, porque o povo ia se converter e ele teria estragado talvez a reputação de um profeta que fala as coisas de fato, elas acontecem, né? E aí Deus, né, ele pediu para que Deus tirasse a vida dele, né? Pois é melhor para mim morrer que viver. Disse o Senhor, é correto ficar irado? Saiu Jonas então da cidade e sentou-se do lado oriental. Lá ele fez para si uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver que aconteceria à cidade. Jonas foi para lá, ele estava muito irado, ele estava muito bravo. E ele queria ver o que ia acontecer com a cidade. Ele queria que a profecia se cumprisse de fato. Ele queria que Deus acabasse com tudo. E quantas vezes a gente olha para o pecado do outro e não olha para o nosso próprio pecado? Deus tinha perdoado ele por ele ter desobedecido a Deus. E ele queria que Deus cumprisse a profecia de acabar com Nínive. Sendo que Deus tinha sido cheio de misericordioso com ele, por que ele não seria com uma nação inteira que tinha feito sacrifícios por ele? Entende? Então ele estava sendo totalmente egoísta, de achar que não, eu que mereci, só eu que mereço a compaixão de Deus. Não, gente, todos nós merecemos a compaixão de Deus, todos nós merecemos o perdão. Da mesma forma que Deus me ama, Deus ama você. Da mesma forma que você pode errar, eu posso errar. Da mesma forma que muitas pessoas erram, todos nós temos uma segunda, uma terceira, uma quarta, muitas chances com Deus, porque o que Ele quer de nós é o arrependimento. Ele quer que a gente se converta, sabe? Então o Jonas ficou lá, bravo, lá onde ele foi lá, né? E ele fez uma tenda para ele, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria. O Senhor, Deus, fez surgir uma mamoneira. Ela cresceu sobre Jonas para fazer sombra sobre sua cabeça para livrá-lo de seu mal. Gente, vocês têm noção de que aqui Deus fez surgir uma árvore, que esse nome aqui tá um pouquinho difícil de falar, mamoneira. Ele fez surgir uma árvore da noite pro dia, em cima da onde Jonas estava. Vocês têm noção? E essa passagem aqui ensina para nós duas lições. A primeira é gratidão, e a segunda, a compaixão. A gratidão, em primeiro lugar, que Deus foi lá, mesmo Jonas estando muito bravo com Deus, ele teve compaixão e colocou uma árvore ali para que o sol, né, para que ele pudesse ter ali a sombra daquela árvore ali do lado dele. E ele nem sequer agradeceu a Deus. Ele viu lá, acordou no dia seguinte, ficou feliz que a árvore estava lá e ótimo, né? E Jonas alegrou-se profundamente pela mamoneira. Deus fez surgir um verme ao despontar da aurora do dia seguinte. Ele feriu o ricínio que secou. Aconteceu que ao nascer do sol, Deus fez surgir um vento oriental sufocante. O sol feriu a cabeça de Jonas e ele desfaleceu. Desejou então novamente a morte. E disse ele, é melhor para mim morrer do que viver. Disse Deus a Jonas, é correto ficares irado por conta da mamoneira? Ele disse, é correto ficar irado até a morte. Disse o Senhor, tens compaixão da mamoneira pela qual não te incomodou e que não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e eu não vou ter compaixão de Nínive, uma grande cidade na qual haviam várias pessoas. Então aqui, gente, ensina pra nós que a primeira coisa é a gratidão e o cuidar do que Deus dá pra gente.
Porque muitas das vezes Deus faz as coisas, porque assim, com Deus funciona assim. Não sei se vocês já perceberam, que as coisas com Deus acontecem do dia pra noite. Pra gente pode durar uma eternidade, mas quando Deus quer fazer algo na nossa vida, é do dia pra noite. E muitas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida do dia pra noite e a gente não dá valor pra isso. A gente deixa pra lá. Ai, aconteceu, que bom que aconteceu. A gente não dá valor, a gente não cuida. Assim como Jonas não cuidou da árvore que Deus, do nada, da noite pro dia, colocou ali do lado dele, sabe? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Deus dá uma graça pra gente, uma bênção maravilhosa. E simplesmente a gente acha que, tá, aconteceu, né? Que bom, tô feliz. Mas a gente não cultiva, a gente não cuida, a gente não agradece. De certa forma, a gente é ingrato. E aí, quando se perde isso, obviamente por permissão de Deus, a gente quer reclamar, a gente quer brigar, a gente quer achar que o mundo vai acabar, assim como Jonas, ele ficou tão bravo que depois que ele viu que a árvore dele tinha morrido, ele queria morrer de novo, gente. Então, assim, primeira coisa que Jonas foi um pouco, tanto quanto egoísta, de achar que ele só ele que deveria ter a compaixão de Deus. E segundo, que ele não foi grato a Deus por aquilo que Deus tinha feito na vida dele, mesmo ele estando bravo com Deus, mesmo ele brigando com Deus, mesmo ele fugindo da presença de Deus, gente. Olha como isso é lindo. E ele usou essa situação com essa árvore para mostrar para Jonas se ele estava sentindo compaixão, se ele estava chateado porque aquela árvore tinha morrido ali. Ele também teve compaixão com Jonas, que estava triste por conta da árvore. E por que ele não teria compaixão de uma cidade inteira que havia se arrependido e se convertido à vontade de Deus? Então, que hoje nós possamos ser gratos, não sermos egoístas, de achar que só nós merecemos a misericórdia de Deus, porque a gente faz o mínimo, porque a gente só faz o mínimo aqui nesse mundo para agradar a Deus. Que a gente não ache que só porque não existe pecadinho, pecadão, gente. Se você pecou, você pecou. Então não é porque o seu pecado, você acha que o seu pecado é menor do que a outra pessoa que também está pecando, que ela não merece a misericórdia, a compaixão de Deus, gente. Não é assim. E que nós possamos ser gratos também a tudo que Deus nos der. Que por mais que a gente ache que não aconteceu porque tinha que acontecer, não, nada acontece porque tinha que acontecer, acontece porque Deus quer que aconteça, é a graça de Deus na tua vida. E quantas vezes mesmo a gente estando chateado com Deus, mesmo a gente fazendo as coisas erradas, mesmo a gente pecando e não fazendo um mínimo para agradar a Deus, Ele ainda assim está do nosso lado, nos cuidando da gente, assim como Ele cuidou de Jonas com aquela árvore ali. E por fim, a compaixão que a gente tem que ter com o outro, sabe? A gente ter esse cuidado com as outras pessoas e, sabe? É isso, gente. É abrir o nosso, sabe? Aliviar o sofrimento do outro diante do que acontece na vida, sabe? Da mesma forma que Deus estava aliviando o sofrimento de Jonas ao colocar aquela árvore ali para ele e ele nem sequer ligou pro que Deus tinha feito, né? Assim, ele mostrou para Jonas que do jeito que ele ligava para ele, pro sofrimento dele, ele também ligava pro sofrimento daquela nação toda que havia se arrependido. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.